Joseane Chagas Pereira e minha profissão é costureira. Rosângela Maria dos Reis Miranda e sou costureira. Nasci aqui em Passos e desde criança gostei assim, de estar mexendo, né, com roupinha de boneca e fui crescendo com vontade de ser costureira. Aí com 15 anos eu aprendi a costurar, costuro até hoje. Eu nasci em Passos mesmo, sou natural de Passos, mas eu fui criada em Guapé. Morei na zona rural de Guapé até os 15 anos. Aí eu voltei para Passos e fui terminar os estudos primeiro, depois que eu fui para o mercado de trabalho. Eu me sinto assim como se eu estivesse realizando um sonho de criança, né? Que é costurar. E eu, para falar a verdade, eu amo. Eu pego uma peça de roupa assim, nossa, parece que, sabe, assim, esqueço de tudo. Praticamente, assim, foi sozinha, porque eu era bem curiosa, sabe? Aí, assim, eu arrumei o serviço na fábrica, e na fábrica eles me ensinaram a ir mexendo nas máquinas, foi me ensinando a costurar, assim, pegar o serviço cortado e ir fazendo, né? Agora, de cortar e fazer a roupa, foi de curiosidade mesmo. Não trabalhei em fábrica já de início, eu era doméstica, trabalhei de doméstica muito tempo, para depois eu entrar nas fábricas. Através dos concertos eu aprendi a costurar. Hoje eu já pego um corte, decifro ele, porque você tem que estudar. Se chega uma peça de roupa, você tem que estudar ela, porque ela tem começo, meio e fim. Porque a facção eu faço o meu horário. E em fábrica você tem o horário. Você pega às 7, para às 11, trabalha até às 5, parou, acabou. Só que facção, a gente tem a liberdade, se você precisar de sair, de resolver algum assunto, você vai e resolve. Vamos supor, se eu parei, suponhamos, 9h30 da manhã, eu saí, fui resolver algumas coisas, fiquei das 9h30 até o meio-dia enrolar. Aí eu sento na máquina e vou costurando, entro noite adentro. Assim, vou até meia-noite, porque eu quero compensar aquelas 2 horas, 3 horas que eu fiquei sem trabalhar. Já trabalhei várias vezes, assim, ó, pra fora, em casa, pra fora, em casa. Aí agora eu achei melhor continuar só em casa mesmo. Acostumei, foi difícil acostumar, porque a gente tá acostumado a sair todo dia, né? Sai cedo, chega de tarde, aquela rotina assim. Aí, quando eu comecei em casa, eu achei um pouco estranho, porque não é a mesma coisa que você trabalhar numa fábrica. Você trabalha na fábrica, você tem o seu salário no mês fixo. Agora em casa não. Você tem que trabalhar para você ganhar, fazer o que você faz é o que você ganha. Eu queria sair para trabalhar fora, na verdade. Só que eu não posso, porque eu tenho uma criança para olhar. Para mim, a facção foi um meio assim, de eu ter minha renda e ao mesmo tempo eu cuidar da minha filha. O tipo de relação de trabalho materializado, no que a gente chama de facção, não é, stricto sensu, um tipo de terceirização. Não é. Mas é um tipo de relação bastante particular de trabalho. Por quê? Porque, rigorosamente, se a gente observar estritamente do ponto de vista econômico, a gente vai ver uma unidade produtiva, que é a costureira, com a sua máquina de costura, com o seu meio de produção, que estabelece uma relação de intercâmbio com outra unidade produtiva, que é a grande indústria. Evidentemente que, se nós botarmos numa régua uma unidade produtiva e outra, a gente vai enxergar diferenças as mais gritantes, as mais importantes. Mas isso não nos habilita a chamar isso propriamente de uma terceirização, porque é uma relação econômica entre unidades produtivas. Só que uma relação econômica entre unidades produtivas absolutamente desigual. Porque de um lado você tem uma trabalhadora que dispõe de uma máquina de costura, ou às vezes 2, 3, 4, não importa, mas em geral em número pequeno,
cujo ambiente de trabalho é a sua própria casa. E de outro lado, a gente tem o grande capital, a grande indústria, que é quem dita as regras dessa relação. É quem impõe à facção, a faccionista, o preço do produto, o que vai comprar, o padrão de qualidade e outras coisas tantas. Então é uma relação absolutamente desigual. Às vezes a gente acha assim que tá baixo o preço, tenta às vezes ver se eles aumentam um pouquinho, sabe? Mas às vezes é meio difícil, mas é o preço deles. Minha relação com as fábricas são ótimas. Graças a Deus, eu não tenho nada que reclamar delas, não. É difícil, porque eles falam que os preços é tudo tabelado já assim, então, e são muitos, se aumentar para um tem que aumentar para todas, é igual, porque a mesma roupa que eu faço, outra vai fazer também. Então, tem que ser preço igual. Assim, se eu for ver, eu acho assim, o preço tá ruim. Vou falar assim, o preço tá ruim, eu não gosto. Só que, eu vou te falar assim, tem gente que tá trabalhando por muito menos do que eu ganho. Eu acho que tá muito barato. Muito, porque você tem que... às vezes você não consegue fazer 10 peças no dia. E se você pega uma peça de R$7,50, você tem que fazer 10 peças para você ganhar R$75. E você não consegue fazer. Não vou te dar valores, mas às vezes vem um corte para mim fazer, assim, que eu faço uns 20 dias, suponhamos 20 dias. Eu ganho mais que se eu estivesse trabalhando de carteira assinada. Porque você trabalha na fábrica e ali você tem 13º, você tem férias, né? É registrado, eles que pagam seu desconto, mas assim, não é que você tenha que pagar todo mês igual eu faço, né? Eu já tenho que tirar daqui do que eu ganho para mim pagar o NPS. Sempre é eles mesmos que já mandam o preço. E a gente, por ter... Como que eu falo? Por ter firma aberta, então a empresa sempre paga um pouco a mais do que as que não têm firma aberta. Algumas empresas obrigam as faccionistas a terem um MEI, que é uma forma de regulamentar alguma atividade, entre aspas, empresarial, né, microempresarial, que livra a indústria de ter que assegurar direitos. E é, inclusive, a forma jurídica de regulamentação da exploração do trabalho das facções. Por quê? Porque a grande indústria vai dizer, o meu relacionamento não é com fulana de tal, mas é com a microempresa fulana de tal. Primeiramente a Deus, né, que eu tenho que agradecer muito ele, e a dona da empresa que me deu a oportunidade de aprender. Porque quando eu vim para casa, se eu te falar para você assim, montei meu ateliê de costura, mas com aquele medo, que eu nunca tinha pegado uma peça de roupa e montado ela. E hoje eu tô assim, já que eu tô com ela, trabalhando com ela, tem 2 anos que eu faço facção em casa. O trabalho em casa, ele é contraditório, principalmente no caso das faccionistas, porque ele pode criar uma sensação e alguma experiência de maior liberdade, de maior flexibilidade de trabalho, de horário. Mas por que ele é contraditório? Justamente porque ele dissimula o que é trabalho e o que não é trabalho. Porque tem hora que até eu me surpreendo comigo mesmo, de dar conta de todos os serviços. Talvez o tempo livre dessas trabalhadoras seja aquilo que nós chamamos de uma outra jornada de trabalho. Quando ela para de costurar para cozinhar. Quando ela para de costurar para lavar a roupa do marido. Quando ela para de costurar para cuidar das crianças. Ou seja, é a outra jornada da mulher, que dispõe de inúmeras jornadas de trabalho. Eu tenho que jantar
esperar umas 2 horas para depois eu poder deitar. O que eu faço? Eu vou ficar sentada 2 horas, que eu não posso deitar por causa do refluxo. Aí eu venho para a máquina costurar. Aí ele passa 2, passa 3 horas, passa 4, que era só 2 horas, né? Pense, por exemplo, uma trabalhadora, uma faccionista que acordou de manhã, trabalhou até o almoço, almoçou, etc. Trabalhou ao longo da tarde. Aí chega no começo da noite, com a família em casa, a máquina de costura está ali mesmo, a televisão está ligada. Eu vou assistir a novela, eu vou ouvir a novela, mas eu vou terminar mais essa pecinha de roupa aqui, que não tem problema e tal. Eu estou descansando, estou assistindo a TV, estou ouvindo a TV, mas eu vou terminar mais essa pecinha de roupa aqui. Isso é lazer ou isso é trabalho? Se a gente for contabilizar tudo que ela trabalhou ao longo do dia, 14, 16 horas de trabalho. Caso você trabalhe tranquila, não tem nada que te impeça, nada para te chamar, ninguém para ficar te chamando atenção, às vezes até sem merecer. É melhor você ganhar menos e na paz do que às vezes você ganhar mais e não tá bem. Igual eu presto serviço para as empresas aqui, eu não me sinto pressionada, não. Porque eu que falo, olha, faço, mas assim, eu faço no meu prazo. Eles dão o prazo da roupa para assim, para estar tendo um controle lá dentro, né? De produção. Mas, assim, ó, a gente não dá conta de entregar dentro do prazo deles. Não, hein? Enquanto todo mês é INSS. Todo mês é recolhido INSS. Só não tem assim, né? Não tem fundo de garantia, não tem 13º, não tem abono de férias. Eu acho que direito você não tem nenhum. A única coisa do direito que você tem é, no caso, se ficar doente, né? Aí você pode recorrer no NPS. Porque nesse tipo de relação, que é a facção, não se tem garantia de direitos. A empresa é destituída, é livre como um pássaro no que diz respeito a assegurar quaisquer garantias de exercício do trabalho no cotidiano. Então, se essa trabalhadora fica doente, a indústria não tem nada com isso. Se essa trabalhadora se acidenta no exercício do trabalho, a empresa não tem nada com isso. Se essa trabalhadora deixa de produzir, a indústria não tem nada com isso. Sabe o que ela vai fazer? Vai comprar de outra faccionista. Ponto final. Assegurar direitos trabalhistas às faccionistas significa o quê? Significa admitir que elas são trabalhadoras de empresa A ou de empresa B. Acho que eu trabalho umas 8, às vezes até 10. Assim, varia muito, porque eu costuro particular também. Então, assim, durante o dia eu faço da fábrica. E quando eu tô com serviço de fora, particular, aí eu faço depois das 5. Entendeu? Mas, assim, eu trabalho das 7h30, 8 horas que eu começo a trabalhar. Eu vou até 5 horas. Só que eu paro muito, né? Em casa você para muito. Às vezes eu saio, às vezes eu vou levar a menina no serviço, entendeu? Às vezes eu levo ela na autoescola. É sempre assim, ó, você não trabalha diretão. Tipo assim, das 7h30 às 5, às 6, né? E depois eu trabalho ainda mais um pouco à noite para fazer os particulares, né? Começa 6:50, tem as paradas, né? Que eu paro, vou buscar menino da escola, às vezes tem que levar num curso. Mas se for juntar assim, descontando essas horas, dá mais ou menos isso, umas 12 horas. Eu vou na igreja, né? Vou no culto. Dia de domingo eu não trabalho de jeito nenhum. E sábado é raro, porque eu gosto de ir pro sítio, sabe? Dar uma descansada lá.
Então, sábado e domingo, feriado, também não trabalho, não. Porque essas trabalhadoras não têm férias. Essas trabalhadoras, como não têm direitos trabalhistas, não gozam daquilo que os trabalhadores assalariados da fábrica gozam. Então, não raro, quando os trabalhadores assalariados saem de férias, quando a fábrica eventualmente diminui a produção, libera uma parte para o descanso, é quando as faccionistas mais trabalham, porque aí as fábricas transferem para as facções aquilo que poderia estar sendo feito dentro da fábrica. Então elas não têm férias. Isso se conecta ao problema do tempo livre, porque se ela não dispõe de tempo livre no final de semana, imagine férias. Por que ela não tem férias? Por uma razão simples e óbvia. Se ela não tem direitos trabalhistas, quem paga quando ela resolve tirar uma folga? Ninguém. Isso faz com que a faccionista trabalhe o tempo todo. Porque se ela não trabalhar naquele período, isso tem implicações. Implicação 1, ninguém vai pagar por aquilo. Implicação 2, ela corre o risco de perder a relação com as fábricas que ela estabeleceu. Então isso é muito severo. A faccionista não pode ter férias, mas também não pode ficar doente, porque se ela ficar doente e precisar tirar licença uma semana, 10 dias, 15 dias, ela vai incorrer nos mesmos problemas anteriormente indicados aqui. Ninguém vai pagar por isso. E 2, ela corre um sério risco de perder a relação com a fábrica, com a indústria com a qual ela estabeleceu anteriormente. Peguei muito serviço. Esse serviço que eu peguei para mais do que a minha renda fixa, do meu serviço fixo, que é esse que eu peguei por fora, é como se fosse meu 13º, abono de férias, tudo junto. Isso aí é para mim fazer um pezinho de meia no banco e tirar um mês de férias. Olha, eu tirava, mas o ano passado eu não tirei, porque eles deram o serviço direto. Mas só que assim, porque eu não quis, porque eu tirei 15 dias que a Stephanie casou, minha filha, aí eu parei no período uma semana antes e uma semana depois do casamento dela. E depois eu continuei, né? Aí fui direto, dezembro com janeiro. Mas isso tudo é programado assim, pela gente, entendeu? Vamos supor, se eu quiser pegar férias, eu posso pegar, porque a fábrica fecha também. Só que quem não quer parar, eles deixam o serviço pra gente fazer em casa. Tipo assim, ó, esse ano eu vou pegar, entendeu? Esse ano, o período que eles for ficar parado, eu vou ficar parada também. Aí eu vou pegar minhas férias. As condições ideais de trabalho para mim? Agora, eu não sei se é porque eu já ando meio cansada já, né? Pela idade também, assim, a gente já trabalhou bastante. Eu acho melhor assim, porque aí você não fica aquela coisa, você ter que sair, aquele compromisso de ter que ir trabalhar fora, assim, entendeu? Então, em casa, assim, ó, eu acho que melhorando mais um pouquinho só o preço das roupas, eu acho que tá ótimo pra mim. Eu vou pôr horários pra mim, eu mesmo vou pôr horário pra mim. Vou começar no serviço às 7, vou parar às 5, eu vou voltar a trabalhar só no outro dia. Questão do sábado e domingo, também vou tirar para me descansar. Eu vou cumprir um horário de fábrica mesmo, como se eu estivesse trabalhando de carteira assinada. Tem que virar lá na pontinha. Agora ele virou. Meu maior sonho é ter uma chácara. Esse é meu maior sonho. Eu amo roça, pra te falar a verdade. É de montar uma coisa pra mim. Entendeu? Que eu já tentei, às vezes, sim, fazer, sabe? Mas ainda não chegou do jeitinho que eu quero, sabe? Mas o que eu tenho vontade mesmo é de montar uma coisa pra mim e ficar mais tranquila. Uma loja, sabe? Mas, assim, confeccionar meu mesmo, entendeu? Confecção minha mesmo.
tendo alguém para me ajudar, né, para fazer, e eu monto uma coisa para mim, que aí ali o que tem ali vai ser meu, né? Amo criação e assim, eu tenho muita fé em Deus que eu vou conseguir ter essa chácara. Mas vou ter meu ateliê lá também. Aí eu vou ter que ir lá. É rapidinho. Eu já tenho que interromper um minutinho. Não, tranquilo, faz do lado.